Olá gente, Matheus Prado de volta aqui nesse canal que estava abandonado, 100% abandonado, mas eu disse que ia voltar e eu voltei. Vocês estão vendo que as coisas estão um pouquinho diferentes ainda, eu ainda estou acertando aqui esse quarto. Para esse vídeo não ser só isso, só um anúncio chato, né, que ninguém se importa também, eu decidi trazer um conteúdo diferente, assim, na verdade não é tão diferente, mas uma coisa legal que as pessoas pedem bastante, pedem lá no site. Se você não conhece o site, matheusprado.com.br, é só acessar lá, tem bastante dica de escrita também, bastante conteúdo legal, mas as pessoas sempre me mandam assim, fala sobre um pouquinho dos livros que são bons para isso também, né, livros para você aprender a escrever melhor, para você aprender a contar histórias melhores. Então eu fiz uma listinha aqui dos meus favoritos nesse tema e eu vou apresentar eles agora para vocês. Um detalhe importante também para falar, não tô falando muito alto, não tô gritando demais porque agora são 5h30 da manhã, ter um pouco da voz baixa aí, mas eu fiz esse vídeo só para anunciar mesmo que eu tô voltando e como eu não queria que ficasse sem nenhum conteúdo, em vez de fazer só um vídeo dizendo, voltei a gravar, vão ter vídeos sobre literatura, vídeos sobre escrita criativa, alguns outros conteúdos extras também, alguma coisa de jornalismo, não sei se vocês viram que eu já mudei algumas coisas aqui no canal, já acrescentei alguns detalhes, então vão ter coisas novas, para não ficar assim só esse anúncio. Não, tô de volta, vou começar a gravar vídeo, pelo menos toda sexta vai ter vídeo, mas vão ter mais vídeos ao longo da semana, mas eu não vou falar que vai ter mais pra não dizer e depois não cumprir, então pelo menos na sexta-feira é garantido que vai ter vídeo toda semana. Já tenho alguns gravados já, que estão sendo editados, então a partir de hoje, né, sexta-feira, toda semana vai ter vídeo aqui sim, com certeza, sobre literatura, sobre jornalismo, sobre cinema, sobre o que envolver aí escrita criativa ou contação de histórias, coisas desse tipo, então sempre vai ter um conteúdo novo aqui. Bom, quando a gente fala de livros para contar histórias, né, livros sobre escrita criativa, livros sobre, às vezes até cinema, né, que também ajudam muito sobre isso, tem alguns que são meio que os clichês que todo mundo recomenda. Eu vou recomendar alguns desses clichês também, porque justamente eu já falei sobre clichês lá no blog também, vou deixar o link aqui na descrição. Não necessariamente clichês são ruins, né, as pessoas têm essa mania de associar clichê com uma coisa ruim, não, na verdade, o clichê só se torna ruim quando você não sabe usar, mas às vezes é legal. Todo mundo gosta de alguns filmes que são clichês, de alguns livros que são clichês e até, né, dicas de livros aí que são clichês também. Mas eu vou até começar com esse que todo mundo conhece já, para os finais serem mais surpreendentes para vocês. Então, assim, o primeiro livro sobre escrita que a maioria das pessoas recomenda é esse aqui, ó, A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. A história dele é bem conhecida, foi um livro que é baseado no Herói de Mil Faces, né, do Joseph Campbell e foi desenvolvido principalmente para a Disney, para ensinar os escritores da Disney ali a como escrever histórias que tivessem um pouco mais de impacto, usando a jornada do herói, né, apresentada lá no Herói de Mil Faces. Então a maioria das pessoas que fala sobre a jornada do herói, na verdade está falando do que o Christopher Vogler fala e não do que o Joseph Campbell, aquele de 12 passos e tudo mais, aquilo não é do Joseph Campbell, aquilo é do Christopher Vogler. Tem até um momento aqui onde ele... deixa eu achar aqui... onde ele apresenta as diferenças entre as duas jornadas, né, que as pessoas pensam que é a mesma. Achei a do Vogler aqui, que são em 12 estágios, que é mundo comum, chamado aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, travessia do primeiro limiar, provas, aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta, aprovação, recompensa, o caminho de volta, ressurreição e o retorno com Elixir. Essa que são os 12 que todo mundo fala, não é do Joseph Campbell. Essa daqui é do Christopher Vogler. Deixa eu achar aqui a do Campbell. A do Campbell é maior, a do Herói de Mil Faces. Ó, ela tem muito mais coisas. Não é mundo comum, é mundo cotidiano, chamado aventura, recusa do chamado, auxílio sobrenatural, passagem do primeiro limiar, ventre da baleia, caminho de provas, encontro com a deusa, mulher como tentação, sintonia com o pai, a apoteose, a bênção última, a recusa do retorno, a fuga mágica, o resgate com auxílio eterno, a travessia do limiar, o retorno, Senhor de dois mundos e liberdade para viver. Então são muito mais coisas, né? Claro, nesse livro aqui especificamente, o foco é a jornada do herói desses 12 passos apresentado pelo Vogler. Se você quiser saber mais sobre a apresentada pelo Joseph Campbell, é óbvio que você vai ter que ler o Herói de Mil Faces, né? Mas se o seu foco é aprender a escrever um pouquinho melhor, criar estruturas melhores para sua história, esse livro aqui ele é mais recomendado, até porque ele é para isso. Já o Herói de Mil Faces, ele é mais um tratado científico
científico, né? Ele é uma análise de contos e coisas do tipo. Ele é bem diferente, a proposta é diferente. Mas eu recomendo muito mais que você leia esse. Não que o outro não seja importante, até porque se fosse o outro não existiria esse, mas esse aqui é mais focado no que você procura, provavelmente, já que você está assistindo esse vídeo. Vamos pro próximo. O próximo que todo mundo recomenda também é esse aqui, o Story do Robert McKee. Esse livro, ele meio que dispensa apresentações, né? Apesar dele não ser focado para escritores, quem quer escrever livro e tudo mais, ele foi feito para cinema, né? Ele também tem dicas muito valiosas, tem coisas que foram apresentadas pela primeira vez aqui, ou até adaptações de coisas que já eram apresentadas, melhorias de tema, então ele é muito bom. Ele é um dos meus livros que está mais cheio de marcaçõezinhas, ó, cheio de rabiscos aqui, eu tô marcando, eu já li umas 10 vezes esse livro, li e reli, e ele é muito bom porque você pode se focar num tema, até o Herói de Mil Faces também dá pra, o Jornada do Escritor dá pra fazer isso também. Se você quer um tema específico, você não precisa necessariamente ler o livro inteiro, eu recomendo que você leia, claro, mas você pode ir focando nos temas que você quer aprender ou quer melhorar. Então, por exemplo, eu tava lendo aqui sobre protagonista, tá até marcada a página aqui sobre protagonistas, eu tava relendo sobre essas partes, eu tenho algumas marcações aqui de trechos que são bem importantes, então recomendo. Tem gente que não gosta de rabiscar livro, não gosta de fazer marcações, não gosta de amassar. Eu não, eu particularmente gosto muito de amassar, gosto de marcar, gosto de dobrar a página. Não acho que seja um crime, não. Crime, na verdade, é comprar o livro e não ler, né? Então, assim, o Robert McKee é um dos caras aí, apesar, existe aqui uma ironia no Robert McKee. Ele é um escritor reconhecido, né? Reconhecido como um dos mestres da criação, dos roteiros e tudo mais, mas os roteiros propriamente que ele escreveu não são muito sucesso, assim, não fizeram muito sucesso. Os autores que ele ensinou criaram grandes obras, mas as obras que o Robert McKee criou não são necessariamente grandes obras. Então tem até aquele ditado, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Não sei se isso é verdade, né? Mas, de qualquer forma, é inegável, assim, a importância desse livro para a escrita, não só do cinema, mas até para a literatura de uma forma geral. Aqui atrás tem alguns dos filmes que foram dirigidos, filmes e séries, né? Que foram escritas, dirigidas ou produzidos pelos estudantes do McKee. Tá escrito aqui, ó, aí você tem Um Peixe Chamado Wanda, Friends, Seinfeld, CSI, O Senhor dos Anéis, Shrek, Despedida de Las Vegas, Arquivo X, Monty Python, O Franco Atirador, King Kong, O Resgate do Soldado Ryan, O Show de Truman, é só, né, filmes e séries que são fantásticas. Então é um ótimo livro, uma ótima dica para você que está querendo melhorar a sua escrita. E a terceira dica, que é meio clichêzinha assim para todo mundo também, é o sobre a escrita, o On Writing, né, do Stephen King, que não é necessariamente um livro sobre o processo de escrita ou sobre a melhoria da escrita, mas é um livro sobre o processo do Stephen King. É meio que uma biografia, ele conta um pouco do que levou ele a escrever, de como era a vida dele, como ele se tornou escritor, e conta também um pouco do processo, dá algumas dicas. Tem uma parte que eu acho fantástica, que eu já até comentei em um vídeo aqui, que é sobre as ferramentas, né, que o escritor tem que ter. Ele fala que o escritor sempre tem que ter uma caixinha de ferramenta e manter essa caixinha atualizada e com as coisas mais importantes no topo. É bem interessante, vale muito a pena ler esse livro. Eu peguei ele numa promoção no Submarino, se eu não me engano, já tem algum tempinho já, e também foi um livro que eu devorei, assim, li em poucas horas e também tá todo marcado, e já reli algumas vezes, sempre tô pegando ele para ler de novo, porque vale muito a pena mesmo, assim, às vezes até para você se inspirar, saber como que o cara foi, saber que o cara tem as mesmas dúvidas que você, que às vezes você tá passando por um momento, não vai dar certo, não consigo escrever, não consigo nada, e pensa que só isso acontece com você porque você é um escritor ruim ou qualquer coisa do tipo, né, e você pega um cara tipo Stephen King aí e vê que ele passou por essas mesmas coisas, e isso faz você ficar um pouquinho mais animado e tal, fora as dicas de escrita que ele dá, né, que são fantásticas. On Writing, sobre a escrita, vale muito a pena ler. E agora, uma dica que as pessoas vão... Esse microfone aqui, ele é figurativo aqui, ele só tá aqui pra... É o microfone que eu uso para gravar os podcasts, mas ele tá aqui só para ficar bonito. Ele não tá sendo utilizado não, tá tremendo, tá me incomodando um pouco. O livro agora é uma ótima dica de escrita, mas as pessoas não costumam recomendar, às vezes não costumam nem conhecer, porque igual o Story e até o próprio A Jornada do Escritor, ele não é necessariamente um livro sobre escrita para literatura, mas ele pode ser usado porque ele tem dicas fantásticas. É esse aqui, Desenhando Quadrinhos, que é esqueci o nome do cara, cadê aqui? É Scott McCloud. É um quadrinista, é um livro sobre quadrinhos, é um livro em quadrinhos
sobre quadrinhos, não sei se dá pra ver, depois eu vou mostrar aqui uns pedaços. Mas assim, cara, tem coisas fantásticas. Foi o primeiro que eu li de todos esses aqui, na época, nos primórdios da internet, aí pelos PDFs da vida. Não apoiem a pirataria, hein? Não pirateiem livros. Por mais que ele não seja necessariamente sobre escrita, ele tem dicas de escrita aqui que são fantásticas, sobre humanos, né? Histórias para humanos, foi uma coisa que me marcou muito, assim. Ele tem um capítulo que ele fala sobre isso, como fazer histórias para humanos, que humanos amam humanos, e que se você escreve histórias que as pessoas se reconheçam. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, e muita gente fala sobre isso também, e esse cara é genial no que ele fala. Se você gosta de desenhar também, quer escrever quadrinhos, esse livro aqui, cara, e ele tem 3 livros dessa série aqui, Desenhando Quadrinhos, Desvendando Quadrinhos e Inventando Quadrinhos, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas são 3 livros. Os outros são um pouquinho mais difíceis de achar. Esse aqui eu achei fácil no Submarino, na Saraiva, não me lembro. Todos os que eu achar o link eu vou colocar na descrição. O Store também é bem difícil de achar hoje em dia, assim. Apesar de ser um livro muito famoso, ele tá sempre fora de estoque. Foi um trabalho para mim conseguir. Mas esse aqui é um livro um pouquinho mais fácil de achar. Cara, vale cada centavo. Se você adora desenhar, se você quer trabalhar com quadrinhos, esse livro é meio que obrigatório, né? Mas se você quer escrever, ele tem capítulos sobre escrita que valem muito a pena ser analisados. Então, uma ótima recomendação, Desenhando Quadrinhos. Eu já li os 3, o Desvendando, os outros, mas não consegui achar mais para comprar a versão física, mas vale muito a pena, mesmo assim. E o último livro desse vídeo de hoje aqui, da nossa dica, foi um livro que eu achei meio que por acaso. Tava fazendo uma viagem na Comic Con do ano passado, quando eu tava voltando da Comic Con no aeroporto de Cuiabá, tava tendo ali uma feirinha de livros, alguns livros na promoção, e eu achei esse livro para vender, paguei R$10. Muito bom esse livro aqui, chama Escrever para Crianças, é da Silvia Adela Corran. Cara, um livro muito bom, nunca tinha ouvido falar na vida, o título que me chamou mesmo a atenção, e ele fala sobre como escrever para crianças, né, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes têm muitas dúvidas. Eu vou pegar algumas dicas desse livro aqui, vou colocar também, tô preparando alguns vídeos sobre alguns dos conteúdos desse livro, mas cara, se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, achar em algum lugar, eu vou ver se eu acho o link também para pôr aí, vale muito a pena, porque olha, aqui eu vou ler alguns dos temas que ele coloca aqui na capa sobre o que ele fala. O que é adequado para cada idade, a função da ilustração, a ilustração e o texto em pé de igualdade, como fabricar um personagem, como escolher o nome do personagem, a razão das palavras, as operações discursivas, ferramentas, operações narrativas, o discurso conveniente e o discurso inconveniente. Então, assim, são temas muito interessantes, porque quando você está escrevendo para criança, né, o YouTube aí está se matando para lidar com conteúdo infantil, escrever para criança, produzir conteúdo para criança é uma coisa muito difícil, porque você não pode nem agir como se a criança fosse um ignorante, mas também você tem que saber o que é adequado para ela e o que não é. E esse livro ele tem dicas valiosíssimas sobre isso, abriu muito a minha mente. Eu tenho aí algumas histórias que eu quero finalizar que são infantis, eu sou ilustrador também, gosto muito de desenhar, e esse foi o motivo de eu ter comprado Desenhando Quadrinhos de início, né? Mas esse livro aqui, na hora que eu vi, serviu como uma luva, me ajudou muito e eu acho que vai ajudar vocês também, então procure. Nunca vi ninguém falando sobre esse livro aqui, porque eu não sei se ele é muito conhecido, ele é da editora Gutenberg, mas é um livro que vale muito a pena, fácil de ler, gostosinho de ler, assim, não te dá trabalho nenhum, e curtinho, né, fininho, tem acho que nem 100 páginas, deixa eu ver aqui, 87 páginas aqui, isso no total, ainda contando com notas e tal. É um livro curto, conciso, direto ao ponto, também eu li antes de sair, eu saí do aeroporto lá de Cuiabá, dá 500 quilômetros aqui da cidade onde eu moro, né, meia hora de voo, 40 minutos, li inteiro, então assim, vale muito a pena, é fantástico, tá todo rabiscadinho também, uma dica muito valiosa, procure, vale muito a pena. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado do cenário, diz aí o que você achou desse novo formato aqui. Os vídeos vão voltar, igual eu já disse, vão voltar, conteúdo novo todo dia não, Deus me livre, é difícil manter, adoraria, mas é difícil, conteúdo novo todas as semanas, pelo menos na sexta-feira vai ter vídeo, as conversas, aqueles vídeos que eram mais simples ali, vão voltar também, eu tô com muitas coisas aí pra compartilhar com vocês, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui, espero que não tenha ficado longo demais, desculpa por eu estar falando meio baixinho, igual eu disse, agora são 5h50, olha só, então não posso ficar gritando. Eu vou deixar o link aqui do Instagram, tô começando a produzir conteúdos exclusivos lá pro Instagram também, então segue lá a gente que vai ter conteúdo novo. Mas é isso aí, espero muito que você tenha gostado desse conteúdo.